Fala lucradores, Júnior Rafael mais uma vez aqui, e nesse vídeo eu quero falar então com você sobre uma empresa da Bolsa de Valores do setor de energia elétrica, que é a CPFL Energia, do código CPFE3. Então é uma empresa que vem crescendo bastante nos últimos anos, vem pagando bons dividendos, então eu vou trazer uma análise um pouco mais completa dessa empresa para trazer algumas informações importantes para você. Então se é a tua primeira vez aqui no canal, ainda não conhece os vídeos, não conhece nada do canal, você pode esperar então até o final do vídeo. Se esse conteúdo for relevante, você pode então curtir e se inscrever no canal. Mas se você é de longa data, eu tenho certeza que você já vai curtir esse vídeo, e se você ainda não é inscrito, eu não sei o que tu tá perdendo tempo para se inscrever no canal, porque eu trago muito conteúdo relacionado a finanças e investimentos, e também falo muito sobre renda extra com milhas aéreas. Então com certeza tu tem que se inscrever no canal. E sem enrolação, então vamos direto pro que interessa. Então vamos para a tela aqui do meu computador, onde eu vou trazer então a análise dessa empresa. Então eu estou aqui no site Status Invest, o código aqui da ação é CPFE3, que a empresa então é a CPFL Energia. No dia que eu estou gravando esse vídeo, ela está cotada a R$ 33,83 e o dividend yield dela atual está em 11,65%. Isso porque ela pagou então R$ 13,94 nos últimos 12 meses, e levando em consideração o preço atual dela, esse é o dividend yield atual dela. Então aqui olhando o gráfico, vamos olhar então pelo menos 10 anos aqui. Vamos colocar aqui 2012, dia 25 de 2012, então exatamente 10 anos, e esse então é o gráfico da empresa. Ela teve um crescimento, não é uma empresa que cresceu muito, mas vocês vão entender por que ela não cresceu muito. Era uma empresa muito ruim, mal administrada, com poucos resultados, e ela mudou bastante. Ela está uma empresa muito mais redonda hoje em dia, e vocês vão ver isso nos números dela. Então vamos descer aqui embaixo. Ela é uma empresa então do novo mercado, só tem ação com o código 3, então por isso que ela tem tag along de 100%. A liquidez dela é muito boa, mais de 80 milhões negociados por dia, então é bem tranquilo para investir. E aqui alguns indicadores. Então o indicador de dividend yield está em 11,65%. Isso parece então que ela é uma grande pagadora de dividendos, mas eu não gosto de olhar para uma empresa olhando só para o resultado atual, então eu gosto de olhar para o histórico. E se você olhar para o histórico, você vai ver que ela só pagou bastante dividendo no ano passado e atualmente. Então ela não é uma empresa grande pagadora de dividendos. Se você olhar em 2020, então ela pagou 5,5%, mas nos anos anteriores ela pagou muito pouco, e inclusive ficou 2015 sem pagar nada. Então ela oscilava muito. Vocês vão percebendo ao longo do vídeo aqui os resultados dela e porque ela tinha essa oscilação nos resultados. Então é uma empresa que tem uma média de 5,36% de dividend yield, mas aqui então tem um ano que não tem dividend yield, que acaba distorcendo o indicador, e os 2 anos atuais que tem um indicador muito maior. Então acaba tendo uma pequena distorção aqui da realidade da empresa. E vamos olhar então mais para nós entender se essa aqui, esse dividendo alto, é a nova realidade da empresa, ou se é só um momento então que depois pode voltar tudo a normal. Então vamos fechar aqui. O PL dela, que é o preço sobre lucro, atualmente está em 7,71, então está bem baixo. A média da empresa está em 14,13. Isso quer dizer que normalmente ela costuma ser negociada a múltiplos maiores. Os investidores pagam mais pelo lucro que ela gerava. Então na média eles pagavam 14 vezes o lucro. Isso quer dizer que eles pagavam um preço que, considerando o lucro da empresa, levaria 14 anos para ter um retorno. Agora estão pagando então esse indicador menos de 8. Então o preço, em menos de 8 anos, ele ia dar um retorno para o investidor em relação ao lucro da empresa. Então vamos fechar aqui. Outros indicadores que eu olho bastante para a empresa de energia elétrica é o endividamento. A dívida líquida sobre o PL está em 1,25. A dívida líquida sobre o EBITDA 1,75. E vamos abrir aqui para vocês verem como ela vem diminuindo esse endividamento. Isso é muito positivo. Eu acho isso aqui muito interessante. É claro que o ideal aqui é que esse indicador fique abaixo de 1, mas empresas de energia elétrica costumam ser mais endividadas, e esse aqui não é um indicador elevado para uma empresa do setor de energia, já que é um setor mais previsível. É claro que tem que entender que a CPFL Energia é uma empresa que está mais no setor de distribuição, que é um setor um pouco menos previsível do que as outras áreas da energia elétrica. Então isso também é uma coisa que você tem que analisar. Mas mesmo assim é um endividamento bem tranquilo. A dívida líquida sobre o EBITDA é que está bem baixa. Se você for olhar, a média é 3, e é mais ou menos essa a média de uma empresa de energia elétrica que é mais alavancada, principalmente empresas de transmissão de energia elétrica. Elas costumam ficar de 2,5 a 3 nesse indicador, e a CPFL Energia está atualmente em 1,75, o que mostra que é uma empresa que está desalavancando bastante, diminuiu muito o endividamento
endividamento recentemente. Então vamos olhar aqui outro indicador. A liquidez corrente é um pouco preocupante. Eu sempre gosto de empresas que tenham acima de 1. Ela está então em 0,93 e a média dela é 1,11, mas o ideal é que seja sempre acima de 1. Se esse indicador então é acima de 1, significa que a empresa tem o suficiente para pagar todas as obrigações de curto prazo. Então é importante ter esse indicador acima de 1. Os indicadores aqui de eficiência, de rentabilidade são indicadores bons. A empresa tem um resultado, um ROI bem interessante, 32%. Como vocês podem ver aqui, mostra exatamente a empresa veio numa decadência, teve anos aqui muito ruins, com uma rentabilidade muito ruim, e parece que aqui ela alinhou de novo o negócio dela, melhorou a eficiência dela e se tornou uma empresa muito rentável, e atualmente então ela está num nível bem interessante. Isso é muito importante também de olhar a mudança. Esses gráficos aqui mostram exatamente a empresa era uma empresa mediana, com resultados medianos, e ela ficou muito ruim por alguns anos aqui. Todos os indicadores eles batem mais ou menos com esses anos aqui entre 2012 e 2017 por aí, e depois ela então começou a melhorar o negócio dela, melhorar os resultados, e o crescimento então ele é muito visível, inclusive aqui no ROIC, que é então o retorno sobre o capital investido. Então vamos fechar aqui. Na questão dos dividendos, é uma empresa que paga bastante dividendos. Se você for ver aqui, tem pagamento bem recorrente, e pelo gráfico que dá para perceber que ela começou a pagar nos meses de abril, agosto e nos meses de dezembro dividendos. Então ela começou a pagar 3 vezes por ano, isso segundo o gráfico recente, então desde 2021. Antes disso ela pagava normalmente uma, no máximo 2 vezes por ano. Então isso aqui mostra que é uma empresa que está focando bastante em entregar resultado para os acionistas, quer agradar muito eles, para que consiga então cada vez crescer mais na bolsa de valores. Então vamos descer mais um pouco aqui. Aqui o payout, então é quanto que a empresa distribui em relação ao lucro que ela tem. Então vamos colocar aqui no máximo, e ó, como vocês podem ver o gráfico que exatamente ele diminuiu bastante nesses anos aqui, 2014, 2018, que foram anos que a empresa estava mal. Ela diminuiu a distribuição de dividendos para os acionistas, e mesmo assim ela teve os piores resultados nesses anos. Então isso mostra aqui que foi uma governança muito ruim por esse período, uma empresa muito mal gerida, que melhorou bastante, começou a distribuir muito mais dividendos para os acionistas, e mesmo assim melhorou muito mais os resultados dela. E atualmente então tá bugado aqui o gráfico. Em 2022 ela já distribuiu, mas não tá aparecendo aqui. Não sei exatamente por que, o motivo que não está aparecendo, mas ela está pagando bem próximo a 100% atualmente. Então é uma empresa que aumentou muito o dividendo, e que a tendência é que continue pagando na faixa dos 80% a 100% do seu lucro líquido. Então é uma empresa que cresceu muito o dividendo e melhorou muito seus resultados, é muito nítido isso. Então é uma empresa aqui ó, de quase 39 bilhões de reais de valor de mercado no dia que eu estou gravando esse vídeo. Como eu falei, é uma empresa do novo mercado. O free float dela é bem baixinho, só 16,29%, isso não é muito interessante. Quanto maior o free float, mais segurança para os investidores, mais difícil da empresa fechar o capital, isso é importante também. Vamos descendo um pouco mais aqui, eu quero mostrar para vocês a DRE da empresa. Então aqui na DRE vamos puxar aqui para o máximo, e aqui fica muito claro nesse gráfico aqui, ó, em 2009 a empresa tinha um lucro líquido de pouco mais de 1,5 bilhão de reais, uma receita de 11,3. Ó, vamos para 2010, a receita aumentou e o lucro líquido diminuiu. 2011, a receita continua aumentando e o lucro líquido ainda é menor do que em 2009. Em 2012, a receita continua aumentando e o lucro líquido é ainda menor. Em 2013, o lucro líquido diminuiu mais ainda, baixou de 1 bilhão e a receita líquida continua crescendo. Em 2014, a receita líquida continuou crescendo e o lucro ficou estabilizado abaixo de 1 bilhão de reais. Em 2015, ainda foi menor, diminuiu mais ainda e a receita líquida da empresa cresceu. Em 2016, o lucro líquido cresceu um pouquinho, ainda abaixo de 1 bilhão, e a receita líquida ficou um pouquinho abaixo do ano anterior. E aí em 2017 a empresa começou a crescer visivelmente, ela teve um lucro líquido de novo acima de 1 bilhão e uma receita líquida que cresceu bastante, quase 27 bilhões de reais. Em 2018 cresceu mais ainda, cresceu quase o dobro do lucro líquido e a receita líquida cresceu só um pouco a mais. Isso aqui mostra que já houve uma mudança aqui, a empresa tornou mais rentável, mais eficiente, porque a receita aumentou muito pouco e o lucro praticamente dobrou. Então isso aqui mostra que a empresa estava muito mal gerida, muito mal administrada. Em 2019 cresceu bastante o lucro líquido para 2,7 bilhões e a receita líquida para quase 30 bilhões. Em 2020 ela passou de 30 bilhões de receita e o lucro líquido passou de 3 bilhões e meio de reais. E em 2021 a receita chegou quase 40 bilhões
bilhões de reais e o lucro líquido chegou próximo a 5 bilhões de reais. Então é muito nítido aqui nesse gráfico como ele encaixa com todos os outros gráficos, tanto de resultado de dividendos como dos outros indicadores da empresa. A empresa foi muito mal gerida aqui entre os anos de 2012 e 2017. 2017 começou a mudança, começou o crescimento da empresa. Então a empresa não tinha muita atenção dos investidores porque antes era uma empresa ruim, mas ela mudou bastante desses últimos 5 anos. Então é uma empresa que merece atenção sim e é interessante de ser estudada. Inclusive aqui eu tenho o resultado do terceiro trimestre para nós dar uma olhada em alguns indicadores aqui. Então o EBITDA dela foi de quase 3 bilhões no terceiro trimestre, foi um crescimento então de 14,3%. O lucro líquido foi de quase 1,5 bilhão, isso é uma redução então de 1,2%, mas esse lucro líquido só num trimestre foi praticamente maior do que era pelos anos ali de 2016, 2017. Isso mostra como a empresa era mal gerida. Investimento, a empresa está investindo muito, foi então de 1,6 bilhões, uma alta de 72,4%. Inclusive, eu vou falar mais, ela está fazendo muito investimento. A dívida líquida de 22 bilhões, ela só representa uma alavancagem de 1,92. Então é uma alavancagem bem baixa, como vocês já viram no outro indicador. E houve uma redução então de 43,3% nas provisões, então só representa mais 0,9% da receita de fornecimento. Isso aqui também é muito interessante. E aqui então tem mais algumas informações da empresa, eu não vou me aprofundar aqui, vocês podem olhar os resultados. E aqui olhando então para vendas, ela praticamente ficou estabilizada, inclusive ela teve uma pequena redução, mas praticamente estável os resultados comparando então o nono mês de 2021 com o nono mês de 2022, então praticamente estabilizado, assim como olhando para os trimestres, então muito próximos, muito parecidos, mas a empresa conseguiu diminuir muito a inadimplência e isso aqui ajudou bastante nos resultados. No trimestre aqui, do terceiro de 2021 para o terceiro de 2022, a provisão caiu 43%, como eu falei já para vocês, isso é muito importante, e ações de cobrança então aumentou bastante, porque a empresa começou a ficar mais rigorosa e também porque antes teve a pandemia e a empresa não podia então fazer tanta ação de cobrança e tão forte na inadimplência, então por isso também que esses indicadores melhoraram bastante. As perdas da empresa estão praticamente estabilizadas, continuam nos mesmos níveis, e aqui vocês podem ver então o EBITDA por segmento. A distribuição, o principal, é 1,5 bilhão de reais, a geração representa 1 bilhão, a transmissão ainda é muito pouco, 374 milhões, e comércio, serviços e outros, então 14 milhões. Então a empresa ainda que tem boa parte do negócio dependendo da distribuição, o que não é tão interessante, é a parte menos rentável dentro do setor de energia elétrica. O mais rentável é a transmissão e também o mais seguro, mas eles pretendem aumentar essa parte de transmissão e inclusive compraram uma empresa de transmissão, então a tendência é que cresça bastante nos próximos anos. Inclusive vocês vão ver isso nos investimentos que a empresa pretende fazer. E aqui então nos resultados, como vocês podem ver, houve um crescimento pequeno, mas o que eles consideram aqui é que teve então muito impacto pelo maior custo da dívida, já que o CDI aumentou muito de 2021 para 2022 e isso realmente aconteceu, então isso acabou afetando um pouco o resultado da empresa. A tendência era que ela crescesse muito mais se não fosse esse fator. E no EBITDA então houve um aumento no segmento de distribuição, que foi favorecido principalmente pelos reajustes tarifários entre o terceiro trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2022, a transmissão favorecida pela consolidação da CPFL Transmissão, a geração refletindo a negociação do GSF em 2021 e menor geração eólica, e parcialmente então compensada pelos reajustes contratuais. O custo da dívida bruta ele ficou um pouco maior, subiu um pouco em real, mas olhando para o nominal então ele voltou a cair, está caindo um pouco. A alavancagem da empresa diminuiu bastante, está bem baixa comparando com outras empresas do setor de energia. E aqui então tem a composição da dívida bruta por indexador, 70% está indexado a CDI, o que é preocupante também, mas tem 28% na inflação e o 2% então nos títulos de juros de longo prazo. Então poderia ter um pouquinho mais distribuído, um pouquinho mais diversificada essa composição aqui da dívida bruta pelo indexador, pelo menos não depende só de um indexador. E aqui então tem um cronograma de amortização da dívida, então como vocês podem ver, ela tem em curto prazo quase 5 bilhões em dívida para pagar, como vocês podem ver aqui no azulzinho, então seria em 2022 mais 224 milhões, e aqui então ainda em 2023 4,5 bilhões,
isso dá um pouco menos de 5 bilhões, e aí então em 2024 ela também tem um pouco mais de 5 bilhões, e depois disso já começa a diminuir, e mostra então que está bem diversificado. Agora para os próximos anos ela tem bastante dívida para pagar, mas ainda bem tranquilo, nada de muito pesado, já que ela tem um caixa de mais de 4 bilhões, então é bem tranquilo para a empresa pagar, principalmente porque ela está aumentando a diversificação e com mais transmissão dentro do negócio, mais estável isso fica o negócio e mais previsível. Então aqui o CAPEX, olhando para o investimento, 86% foi na distribuição, 4% na geração, 10% na transmissão e 1% então em comercialização e serviços. Então aqui mostra exatamente no que a empresa está investindo. Em transmissão dá para destacar aqui a construção dos projetos de transmissão Sul 1 e 2. Então a empresa está expandindo nessa área e isso vai trazer resultados positivos no médio e longo prazo. Então pessoal, como vocês viram, era uma empresa ruim, falando a verdade, até 2015, 2016 era uma empresa muito mal administrada, nada de interessante, não pagava dividendos bons, não gerava resultados bons, inclusive estava pior a cada ano, e depois disso houve uma reestruturação, uma melhora bem significativa na empresa, então melhorou bastante e ela se tornou então uma empresa bem interessante, muito boa para ser analisada, porque vale a pena mesmo dar atenção, já que o setor de energia é um dos setores mais seguros da bolsa. Ela ainda depende muito do negócio de distribuição, que na minha opinião é o pior negócio dentro do setor de energia. O melhor de todos é a transmissão, o segundo é a geração e em terceiro então a distribuição. Então ela tem muita distribuição ainda. Eu acho que ela poderia ter resultados ainda maiores se ela diminuir a dependência então da distribuição. Se ela aumentar a transmissão e geração, a tendência é que ela comece a ter resultados e crescimentos ainda maiores para os próximos anos. Mas é uma empresa que mudou bastante, tem um negócio agora muito bem gerido. Se você for ver então as mudanças que aconteceram, a empresa ela pretende investir mais de 20 bilhões nos próximos anos, então um investimento pesado para crescimento, para melhorar muito a empresa. Então isso é um ponto muito interessante. As empresas precisam fazer investimentos para conseguir crescer, trazer bons resultados, e ela então comprou a RGE, que é então a empresa de energia aqui da minha região onde eu moro, e a RGE era uma empresa horrível, ainda uma empresa ruim, mas melhorou bastante nos últimos anos, desde que foi adquirida. Então pela CPFL Energia ela melhorou bastante o serviço, tá investindo aqui, estão trocando praticamente todos os postes que tinha, ainda tinha muito poste de madeira, então toda vez que dava temporal caía a poste e ficava sem energia, e era um transtorno muito grande, e a empresa então tá fazendo esse investimento, trocando esses postes, colocando postes de concreto, então para justamente diminuir esse custo. Hoje em dia já falta muito menos luz do que faltava alguns anos atrás, então houve uma melhora muito boa no serviço de distribuição nesses últimos anos. Então é nítido que houve uma melhora muito grande dentro da empresa em relação ao que era no passado. E é uma empresa assim então que vale a pena analisar, estudar, e não quer dizer então que você tenha que investir na empresa, e sim que vale a pena você estudar, ver ela com cuidado, comparar com outras empresas do setor de energia. Isso é muito importante, fazer comparativos. Não adianta você comparar com empresas diferentes, compara com empresas do setor de energia, e aí você pode então comparar os resultados, rentabilidade, endividamento, crescimento, dividendos, então tudo você consegue analisar comparando então com outras empresas. Isso eu acho muito importante. Se ficou qualquer dúvida em relação a esse vídeo aqui, comenta aqui embaixo que eu estou sempre disponível para responder vocês. E agora então, depois de todo esse vídeo, esse conteúdo, agora eu acho que você já pode curtir o vídeo. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E como de costume, então eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!